E aí, galerinha, uma satisfação imensa estar com vocês aqui, falando agora de recursos no processo civil, tá bom? Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva nesse canal para o YouTube reconhecer como um canal de relevância de conteúdos, tá bom? Isso vai ajudar vocês não só para a graduação, como também para concursos, né? Principalmente na parte do concurso da OAB. Belezinha? Então, se você está chegando agora, acompanhe a aula 2 para poder entender o sentido da aula 3, que é essa daqui. Nós temos uma playlist, nessa playlist você tem uma sequência de aulas, tá? Então, antes de falar de espécies de recurso prevista no Código de Processo Civil, nós vamos falar que efeitos esses recursos têm, né? E por que de um juízo de admissibilidade, tá? Primeiramente, eu vou falar do efeito devolutivo, né? No início de um processo judicial, com a petição inicial, por isso que fala inicial, que é o início de um processo judicial, até a sentença, nós discutimos mérito da ação. A sentença, ela tem efeito também, ela tem um efeito, ela tem um efeito imediato após a sua publicação. E o recurso, ele vem tentar suspender esse efeito da sentença ou manter o efeito dessa sentença. No caso de uma obrigação de fazer, por exemplo, se o recurso for apenas no efeito devolutivo, após o recurso, a sentença pode ser cumprida. Agora, se ele for no efeito suspensivo, após a sentença, o recurso, se suspende o cumprimento dessa sentença. Então, vamos começar a ler aqui bem rapidinho, a gente vai entender, não vai demorar muito, é uma coisa bem simples. Então, quanto ao efeito dos recursos, o efeito devolutivo quer dizer que a essência do recurso é o reexame da decisão, ou seja, sua devolução, o que é comum a todos os recursos. Fred Didier, que é um doutrinador importante, fala o seguinte, que de fato, antes de existir a tripartição dos poderes, o imperador ou governante concentrava o exercício de todos eles. Como não lhe era possível materialmente exercê-lo a um só tempo, muitos desses poderes eram delegados. O poder de julgar era delegado aos juízes. Proferida alguma decisão que prejudicasse a parte, esta apresentava um recurso ao imperador ou governante. Só que este não dispunha mais do poder de julgar, pois havia delegado. Então, para que o imperador ou o governante pudesse julgar o recurso, o poder de julgar que havia sido delegado era-lhe devolvido. Daí a expressão efeito devolutivo. Aqui, Fred Didier fala sobre uma questão histórica, mas no nosso mundo atual, o que é o efeito devolutivo? De uma maneira bem simples para a gente entender. Se eu tenho uma ação comum, vou botar lá, uma ação de obrigação de fazer, ou uma ação de entrega de coisa certa, o juiz condena a parte ré na obrigação de fazer ou de entregar a coisa certa, ele discutiu o mérito naquela ação. O objeto principal da ação foi discutido naquela sentença. Então, esse objeto principal da sentença, ele tem o direito, conforme é previsto na lei, a ser rediscutido por um órgão de outra instância, que é um órgão de segunda instância. Então, essa matéria, que foi discutida em primeira instância, vai ser devolvida para um outro órgão que vai ser julgado. Tá? Vamos ler de novo o conceito de efeito devolutivo. Quer dizer que a essência do recurso é o reexame da decisão. Tá? É isso. Então, a decisão, que é a sentença, foi de condenar o réu, o reexame dessa decisão vai ser feito por um órgão superior, através da fundamentação do recurso, ou seja, sua devolução. Aquela matéria vai ser devolvida para a instância superior. Ser devolvida para o Poder Judiciário, só que para a instância superior. A matéria vai ser discutida novamente, não pelo juiz prolator da sentença, mas para o órgão superior, para o mesmo Poder Judiciário, tá bom? Então, isso é efeito devolutivo. Não quer dizer que a sentença seja suspensa quando há recurso. Para ser suspensa, ela vai ter o efeito suspensivo. Eu não vou ficar lendo muito aqui, não, porque eu vou mandar esse material para vocês e vocês vão ler. Na medida que eu vou estar explicando, o ideal é vocês terem esse material aí, e principalmente um caderninho para anotar, tá bom?
Segundo tipo de efeito do recurso é o efeito translativo. É possível que sejam apreciadas matérias que não foram objetos específicos do recurso, considerando-se a exceção ao princípio devolutivo. São duas hipóteses de cabimento. Tá? A matéria que pode ser conhecida de ofício está prevista no artigo 485, parágrafo 3º do CPC. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante nos incisos tais, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Nós sabemos que o trânsito em julgado é o momento processual que não cabe mais recurso. Então, quando não ocorrer o trânsito em julgado, o órgão de segunda instância poderá analisar situações que não foram analisadas na sentença. Por isso que ele tem um efeito translativo. Esse artigo 485 é aquele que não resolve mérito, ou seja, o processo foi extinto sem a resolução do mérito. Por isso que os incisos 4 até o inciso 9 do parágrafo 3º do artigo 5º pode ser reexaminado, por mais que não tenha sido analisado em sentença. Voltando para o conceito. Efeito translativo, é possível que sejam apreciadas matérias que não foram objetos específicos do recurso, considerando-se a exceção ao princípio devolutivo. Tá? Não necessariamente o recorrente vai ter que mencionar essas matérias na peça recursal. E aí, isso pode ser analisado em segunda instância, porque nós estamos falando de um artigo 485, que é sem resolução do mérito, tá bom? Outra situação seria a teoria causa madura. Ocorre quando já foram produzidas todas as provas necessárias para a resolução da lide, ou seja, o processo está em condições de ser julgado imediatamente. Já acontece de repente, o juiz entender que os fatos da petição inicial estão claros, os fatos da contestação estão claros, então, as provas que estão nos autos, tanto na petição inicial quanto na contestação, estão bem também claras, ele pode entender que o caso esteja maduro e assim proferir a sua sentença. Então, quando há o caso da teoria da causa madura, o que não foi discutido no recurso, os desembargadores da segunda instância podem analisar, sim, em sede de recurso, em sede de devolução da matéria. Então, eu tenho o efeito devolutivo, que pode ser acumulado com o efeito translativo, beleza? Efeito suspensivo. Via de regra, a interposição do recurso não impede que a sentença produza efeitos. Como eu falei, toda sentença tem que produzir efeito também. E essa sentença, quando produz efeito, ela produz efeito após a sua publicação, que é diferente de alguns outros procedimentos. Tá? Existem procedimentos administrativos que a sentença produz efeito imediatamente, que a publicação é no ato da decisão. Mas no caso de um processo civil, não. A sentença é proferida hoje, né? Daqui a 3 dias é publicado em Diário Oficial. Então, a partir do momento dessa publicação, ela passa a ter efeito. Se for uma obrigação de fazer, ou uma obrigação de pagar, ou uma obrigação de dar, ou de entregar, enfim, qualquer tipo de obrigação, o réu tem que cumprir, se o recurso for apenas no efeito devolutivo. Agora, caso o réu entre com o recurso com efeito suspensivo, aí não. O efeito da sentença ela é suspensa. E aí, até a análise do recurso. Em via de regra, no efeito suspensivo, a interposição de recurso não impede que a sentença produza efeitos. Tá? Entretanto, há casos que a lei ou mesmo a decisão judicial dispõe ao contrário. Deve ser aplicada apenas nas hipóteses expressas em lei ou por decisão judicial, devendo, nesse segundo caso, ter comprovados a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano. Então, se houver risco de dano, o recurso vai ser recebido no efeito suspensivo. Por quê? Caso haja um cumprimento de sentença com recurso em andamento e esse cumprimento possa macular o andamento processual, possa macular o réu, aí, existindo risco, não se recebe o recurso apenas no efeito devolutivo, e sim no suspensivo. E aí para o efeito da sentença, tá bom? Diz o artigo 995 do CPC que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando verificar risco de dano grave e de difícil reparação ou impossível reparação. E a probabilidade de provimento do recurso, esses são considerados requisitos cumulativos. Então, o que nós temos que entender é que o recurso ele pode ter efeito devolutivo, translativo
ou suspensivo. Posso acumular tudo? Posso. Posso ter efeito suspensivo e devolutivo. No caso, seria duplo efeito. Tá bom? 4. Efeito substitutivo. Para interpretarmos o efeito substitutivo, cabe destacar o artigo 1008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto do recurso. Concluímos que o acórdão substituirá a sentença. Ou seja, se eu tenho uma sentença de procedência em primeira instância e essa sentença é alvo de um recurso de apelação, na segunda instância, a Câmara Civil pode receber o recurso e julgar procedente o recurso. E aí, a procedência do recurso vai culminar na improcedência da ação. Então, o acórdão, que é a decisão mais recente de um órgão colegiado, substitui o efeito daquela sentença de primeiro grau. Por isso, do efeito substitutivo. Quem recorre e ganha, o ganhar substitui o efeito da sentença. Quem recorre e perde, a sentença de primeira instância, ela é mantida por todos os seus efeitos legais. Tá bom? Pegou aí? Dúvida? Mandem mensagem. Efeito obstativo. A interpretação do recurso impede o trânsito em julgado da decisão e prorroga o estado de litispendência. Tá? Isso ocorre independentemente de o recurso ser admitido ou provido. Esse efeito corresponde à própria definição da coisa julgada. A decisão de mérito não está mais sujeita a recurso. Então, o que significa o efeito obstativo? Que a interpretação, a interposição do recurso vai impedir o trânsito em julgado, vai obstar o trânsito em julgado. Então, se eu entro com um recurso, eu interponho um recurso dentro do prazo de 15 dias da sentença, aí eu estou falando do recurso de apelação, eu vou obstar o trânsito em julgado. Eu vou parar o processo da primeira instância até a análise do recurso, até a análise do mérito daquela ação através de um recurso, umas razões de recurso pelo órgão colegiado, que no caso é a Câmara Civil, tá bom? Por isso, ele tem um efeito obstativo. Ele obsta, ele para, ele suspende, ele interrompe, vai depender da interpretação, o trânsito em julgado. Então, eu estou usando os meus meios de recursos previstos no Código de Processo Civil. Tá? Por isso que ele tem um efeito obstativo. Efeito regressivo ou de retratação. É aquele que autoriza o órgão ACO, pessoal, falando de órgão ACO, é o órgão de primeira instância, é o juiz prolator da sentença, é o órgão ACO. É aquele que autoriza o órgão ACO a rever a decisão recorrida, e não acontece em todos os recursos. Então, existem alguns recursos que assim que chega na mão do juiz prolator da decisão, ele pode rever a decisão antes de subir com o recurso. Na apelação, o órgão prolator da decisão poderá se retratar nas seguintes hipóteses. 1. Sentença de indeferimento da petição inicial. 2. Sentença de improcedência liminar. Então, esses dois itens são importantíssimos para vocês em termos de prova de faculdade e em termos de concurso. Quando o juiz prolator da decisão ou prolator da sentença pode se retratar, tá? Ou refazer a sua decisão, quando dos itens 1 e 2 que estão aqui no nosso material. São essas hipóteses. Artigo 331 e artigo 332, inciso 3º, parágrafo 3º, parágrafo 3º, e sentenças terminativas do artigo 485, parágrafo 7º. Anotem aí, por favor. Quando o juiz prolator da sentença pode se retratar. 2 pontos. Itens. Artigo 331 do CPC. Outro. Artigo 332, parágrafo 3º do CPC. E o outro. Artigo 485, parágrafo 7º do CPC. São 3 situações em que o juiz poderá se retratar com a interposição de um recurso de apelação, sem antes chegar no juízo ad quem. O juízo que prolata a sentença é o juízo ACO. O juízo que revisa a matéria, para a qual a matéria é devolvida, é o juízo ad quem. Ad quem, segunda instância. ACO, primeira instância. Tá? Um latim para poder enriquecer a nossa explanação. Efeito expansivo
subjetivo. De uma forma geral, a interposição de um recurso só produz efeitos com relação ao recorrente. De uma forma geral, quem recorre tem o seu efeito. No entanto, há casos que produzem efeito relativamente aos outros, que aí nós vamos começar a falar que se uma das partes, tem mais de uma parte, se uma das partes recorre, esse efeito desse recurso pode se estender para as demais partes. Tá? Vejamos alguns exemplos. O recurso interposto pelo assistente simples, galera, nós vimos isso em processo civil 1, pô. Tá vendo a importância de linkar os conteúdos? Então, se o recurso interposto pelo assistente simples é eficaz em relação ao assistido, eu tenho um efeito expansivo, tá bom? Se o recurso interposto por um dos litisconsórcios, a todos eles aproveita, salvo se forem distintos ou opostos os seus interesses. Então, se eu tiver um interesse comum, comum entre os litisconsortes, esse recurso, o efeito desse recurso vai surtir para os demais envolvidos naquela relação processual. Isso está descrito no artigo 121, parágrafo único, e 1005 do CPC. Recurso interposto pelo devedor solidário, embargo de declaração que interrompem prazo da interposição de outros recursos, embargo de divergência que interrompem o prazo para a interposição de recurso extraordinário. Item 4 e item 5, que nós veremos especificamente ao longo desse curso de Direito Processual Civil, recursos. Tá bom? Então, se estende quando você interpõe recurso, efeito extensivo? Sim. Se eu tenho 3 réus, um embargo de declaração, o juiz para o processo, os prazos são suspensos, e aí analisa os embargos, e aí depois volta a correr prazo para todo mundo. Efeito expansivo objetivo. Nele, o recurso tem efeito estendido a outros atos processuais ao longo do processo. Isso vai depender muito da matéria, mas ele pode ter o efeito expansivo subjetivo e o efeito expansivo objetivo. E agora, quanto ao juízo de admissibilidade dos recursos. Tá? Quando falamos de recursos, nós falamos da matéria em segunda instância. Nós vimos dos processos nos tribunais. Ele é feito através de distribuição, livre distribuição, caso não haja a prevenção. O que é uma prevenção? Se eu tenho interposto um agravo instrumento de uma decisão interlocutória, por exemplo, quem recebeu foi a primeira Câmara Civil, nada mais justo, nada mais plausível, nada mais coerente de que a primeira Câmara Civil julgue a apelação daquele processo, porque já passou pela matéria na primeira Câmara Civil em sede de agravo de instrumento, entendem? Então, isso significa prevenção. Quanto ao juízo de admissibilidade, nós temos a juízo de admissibilidade porque todo recurso tem que se recolher custas. E as custas de recurso se chamam o quê? Preparo. Então, todo recurso tem que ser preparado, ou seja, tem que ser pago. Ah, professor, mas e da gratuidade de justiça? Tudo bem, isso é uma outra situação. Se eu faço o jus e a gratuidade de justiça, eu não vou preparar o recurso, eu não vou pagar custas. Tá bom? Então, quanto ao juízo de admissibilidade, o juízo de admissibilidade é a análise dos requisitos indispensáveis da petição ou recurso, enquanto o juízo de mérito apura a procedência ou não daquilo que se postula. Eu tenho uma diferença aqui, que pode cair na prova de vocês, né? O que é o juízo de admissibilidade? O que é o juízo de admissibilidade? É a análise dos requisitos indispensáveis à petição ou recurso. O que é o juízo de mérito? O juízo de mérito é aquele que apura a procedência ou não daquilo que se postula. Tá? Dentro desse conceito de juízo de admissibilidade, eu abri um conceito de juízo de mérito. Não confundam. Juízo de admissibilidade é a análise de requisitos indispensáveis à petição ou recurso, e não confundam que o juízo de mérito apura a procedência ou não daquilo que se postula. Em síntese, ele visa responder as seguintes perguntas. A decisão é, em tese, recorrível? Tá. Sim ou não? Se for recorrível, passou por um requisito de admissibilidade. Qual o recurso cabível contra a decisão? Passou do recurso de admissibilidade. Tem uma terceira pergunta que eu não fiz, e eu vou fazer agora. Foram pagas as custas? Tá? Foram preparados os recursos? Se foi preparado, beleza.
Eu não posso entrar com agravo de instrumento contra uma sentença, porque não é um recurso cabível. Tá? Essa decisão ela é recorrível? Todas as decisões são recorríveis, todas, sem exceção, são recorríveis. Se tiver vício, né, são recorríveis. Qual o recurso cabível? A gente tem que analisar que tipo de recurso é, e aqui nós estamos estudando isso. O juízo de admissibilidade vem sempre primeiro, uma vez presentes os requisitos indispensáveis à petição ou recurso. Essa será examinada. Então, eu tenho, no juízo de admissibilidade, verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso. Requisitos intrínsecos, requisitos extrínsecos. Legitimidade e tempestividade. A regra geral é 15 dias para a interposição de um recurso, com exceção dos embargos de declaração, que são de 5 dias. Então, se eu tenho um recurso de apelação, eu tenho 15 dias, ele já passou por esse requisito de tempestividade. Regularidade formal. Além da regra de endereçamento, exposição de fatos e de direitos pedidos, cada recurso tem a sua peculiaridade formal. A gente vai estudar nas especificações de cada recurso. Cabimento, previsão legal do recurso e sua pertinência com o caso. Então, o princípio da taxatividade e singularidade. Preparo, galerinha, preparo. Tem que ter preparo. Não adianta recorrer sem preparo. Eu tenho um caso recente aqui de ação de despejo, que a parte contrária recorreu e não se preocupou com preparo. Eu ataquei direto nas contrarrazões ali o ponto do não recebimento do recurso em razão do preparo. Lógico, ele vai ter um prazo para recolher, tá? Essas custas processuais. Mas se não recolher, o recurso não vai ser recebido, tá bom? Ele volta. E aí ele vai ser considerado deserto. Então, quando não há preparo, o recurso é considerado deserto. Então, a palavra deserção no processo civil, né, direito processual civil, é a falta de preparo. O que é a deserção? É a ausência de preparo. É a falta de pagamento de custas processuais. Tá? Então, eu coloco aqui a questão do preparo como uma importância para requisito de admissibilidade. Embargos de declaração não são passíveis de preparo. Então, o recurso de embargos de declaração, embargos infringentes, agravo interno, não são passíveis de recolhimento de custas processuais. A gente vai ver isso mais à frente, quando começarmos a tratar de espécies de recursos previstos no Código de Processo Civil, tá bom? Então, embargo de declaração não paga as custas, agravo interno não paga as custas, e embargos infringentes, a mesma coisa, dependendo da situação. Aqui eu tenho, além disso, os seguintes recursos independentes de preparo. Olha lá. Agravo em recurso especial, que a gente vai estudar, embargos de declaração, embargos infringentes e recurso do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente não vai estudar. Beleza? Então, encerrando aqui a importância dos efeitos dos recursos e do juízo de admissibilidade dos recursos. Agora, ainda hoje, eu vou gravar para vocês uma aulinha sobre agravo de instrumento e agravo interno. Não vamos falar sobre agravo de recurso extraordinário e agravo em recurso especial, porque precisamos estudar recurso especial e recurso extraordinário para chegarmos ao agravo contra decisão de admissibilidade de recurso especial e recurso extraordinário. Beleza? Então, ficamos por aqui. Agradeço a vocês aí, espero estar ajudando. Até já!